O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por que haveria Jesus de se submeter àquelas tentações que lhe fizera o diabo lá no deserto? O que mais impressionante é que foi o próprio Espírito Santo quem conduziu Jesus até lá para ser tentado. Que resposta damos? Por que Jesus haveria de permitir que o diabo dele se aproximasse e o tentasse? Se, sendo ele Deus, sua vitória já proclamada é sobre o demônio e sobre aquele que passa a ser o seu reino, o reino dos inimigos de Deus. Por que Jesus se submeter a isso? Aceitando a luta com o diabo, da qual saíra Jesus absolutamente vitorioso, mostra-nos ele a que veio. Veio para libertar o mundo do domínio do maligno. Esta a sua função, libertar o mundo do domínio do maligno. Por isso, permitiu Jesus que o diabo o tentasse. É para nós uma lição, pois em Jesus vemos a maneira como também temos de nos comportar quando alvos somos das investidas diabólicas. É sabido, filhos, filhas, todos aqui sabem, eu tenho certeza, embora batizado, o cristão não está isento destas investidas do diabo. Bem ao contrário, quanto mais procura o cristão servir a Deus com fidelidade e com fervor, tanto mais procurará o diabo impedir-lhe o caminho que Deus ao homem propõe, assim como tentou impedir ao Cristo cumprisse a sua missão redentora. Onde se deu essa tentativa do diabo? Ali no deserto. Tentava ele dissuadir a Jesus, tirá-lo do caminho que o Pai lhe propunha, impedir Jesus fosse a missão que é no mundo, missão que consiste em libertar esse mundo, como dito há pouco, do poder do inimigo. Jesus usa de armas para tanto. E se ele então, submetido às tentações e sai ileso, ensina-nos ele, com as respostas que dá, com as atitudes que tem, a que também o façamos. Temos as armas. Quais as armas usadas por Jesus e que ele as tem em punho para vencer ali o demônio que o tenta, Satanás que o prova? Oração, penitência e plena conformidade à vontade do Pai. Jesus não fora para o deserto rezar? Ele não estava todo o tempo falando com o Pai? Já o fazia antes mesmo de ser conduzido para lá.
penitência? Não estava ele sem comer e sem beber? Não passara um período de 40 dias e 40 noites no deserto, em completo jejum? Quanto à conformidade à vontade do Pai, essa nós bem sabemos. O próprio Jesus diz que não está para fazer a vontade sua, senão a vontade daquele que o enviou. Está para revelá-lo e colocar de novo o homem em amizade com Deus. Daí o resgate, daí tirar o homem do pecado. As armas, nós as temos. Vamos mais longe na reflexão. Marcos, o evangelista, liga o batismo de Jesus, ocorrido lá no Jordão, imediatamente a esse episódio no deserto em que Jesus é tentado. Imediatamente após o seu batismo, vai ele para o deserto e Satanás o tenta. Não tem aí um significado todo pedagógico para nós? Essa ligação tão imediata, logo que batizado é? Tem, sem dúvida alguma, porque o demônio está como opositor àquela missão empreendida por Jesus. Qual é mesmo a sua missão? Redimir o homem, fazê-lo voltar à amizade com o Pai. E o diabo, portanto, opõe-se a que isso se dê, a que isso aconteça. Tão logo batizado é, Jesus então no deserto é tentado. Assim acontece com o batizado. Não é porque batizados somos, e à igreja vamos, e dos sacramentos participamos, que não seremos tentados, não teremos dificuldades, não passaremos por aflições, e não estará o diabo a nos cochichar, senão nos ouvidos, no próprio coração, aquilo que ele espera façamos, para que mais e mais distantes de Deus fiquemos. E nós, iludidos com as promessas que o diabo faz, talvez mesmo esses passos demos, passos na direção contrária àquela em que Deus está. Iludidos. Mas como assim iludidos? Como é que o diabo nos pode iludir? Se nós sabemos, é ele o pai da mentira. Se sabemos, é inimigo declarado de Deus. Ilude-nos como? Prometendo-nos. Mas o que ele nos promete? Bom, que nos prometa tudo, assim como prometer a Jesus. Quais foram as tentações? Pensemos uma delas agora. Levando Jesus então ao alto de um monte, mostra-lhe os reinos todos da terra e suas respectivas riquezas. E diz Satanás a Jesus: tu has de me adorar, pois se o fizeres, todas estas riquezas e reinos serão teus. O que prometeu o diabo, o que não podia dar. Assim o é conosco. Filhos, filhas, caiamos na real. Ninguém dá aquilo que não tem. O que tem o diabo para oferecer? Paz, céu, alegrias? Não. O que tem ele? O inferno. É isso que ele tem. Então não nos deixemos iludir, não nos deixemos enganar. O diabo consegue sim, quantas e quantas vezes nos iludir, levando-nos ao erro e ao pecado, porque apela para a nossa vaidade. Como assim, Padre? Para a nossa vaidade. Dissera Jesus: ah, não é possível, tu estás aí com fome, há tantos dias jejuando. Por quem? Pelo quê? Por estes que amanhã certamente vão te rejeitar? Pelo Pai que te diz amar, mas te deixa aqui
passando fome? Para com isso. Se tu és Deus, transforma logo essa pedra em pão e pronto, tudo resolvido. O que esperava o diabo escutar de Jesus? Sim, claro que eu sou Deus e vou te provar. Pá! As pedras se tornam pães. Olha o apelo à vaidade. Se tu te lançares daqui, do alto do pináculo, tu não irás alcançar o chão e lá morrer, porque os teus anjos virão e te socorrerão. Ou não é verdade? Esperando escutar de Jesus, claro que sim, e eu vou te mostrar, e salta. Por que temos de provar alguma coisa ao diabo? Não é a ele que temos de nos reportar, não é a ele que temos de nos dirigir, não é para ele a vida nossa. E como essa tentação acontece conosco? Como esse apelo à vaidade se dá conosco? Vai, tua esposa não está precisando lá daquele tratamento estético? Tu até acreditas que ela não precisa, mas ela quer, ela insiste, já até brigou contigo. Ah, tu não tens o dinheiro? Assim como o dinheiro para comprar o iPad para os seus filhos, o smartphone para eles? Pois então aproveita, tu estás sozinho na empresa agora, e as câmeras estão desligadas. Vai, tu sabes onde fica o cofre, tu conheces a combinação, pega para ti, leva para casa, sacia os teus. Ou tu não és esperto? Olha o apelo, na esperança de que respondamos, claro que sim, lógico que eu sou esperto, e se eu fizer isso, ninguém será capaz de saber que fui eu. E pronto, aquela mulher está te olhando, que tal? Vai até lá. Não, não posso, eu sou casado. Sim, mas tua mulher não está aqui. Ou tu não confias no teu poder de sedução, na esperança de ouvir o homem dizer o quê? Ou também a mulher, quando essa tentação lhe é dirigida. Claro, ninguém consegue resistir ao meu poder sedutor. Eu vou te provar. Se isso não é um apelo à nossa vaidade, se isso não nos leva à soberba, ao orgulho, à impressão de que somos autossuficientes, mas tudo isso para quê? Para nossa felicidade? Não, para a satisfação do diabo, que nos quer distantes de Deus, em face da inveja que ele tem do homem. Porque onde já se viu meras criaturas, e Deus se debruça sobre estas criaturas com imenso amor. Como já ouvimos o padre José Kentenich, fundador de Schoenstatt, somos mais preciosos aos olhos de Deus do que sem nós a terra inteira. Então não nos iludamos. A figura aqui de Jesus no deserto, logo depois que batizado é, mostra-nos que, mesmo batizados, mesmo com a graça, mesmo filhos e filhas de Deus, temos de nos esforçar para nos conservar neste caminho que nos leva à santidade, nesse caminho que nos leva ao céu, atentos, pois o demônio está como um leão a rugir, buscando a quem devorar. Vigiai e orai. O diabo espera um nosso torpor, um nosso cochilo, um nosso vacilo, e então ele ataca, valendo-se de uma nossa fraqueza ou de uma nossa necessidade, para se apresentar como aquele que vai resolver os nossos problemas e atender à necessidade que temos. Mentira. Agora vamos ao que, penso eu, muito tem a ver com a campanha da fraternidade deste ano. Estamos vivendo uma campanha da fraternidade que é ecumênica, e assim o é de 5 em 5 anos. Reúnem-se as igrejas que fazem parte do CONIC, são as igrejas cristãs, que estão ali, em comunhão e vivendo o diálogo. Alguns pontos podem ser divergentes, se não de todo contrários,
mas o que marca a diferença de cada uma dessas igrejas. Mas há muito mais para unir essas igrejas do que para separá-las. E por isso, o fato de serem igrejas irmãs faz com que dialoguem. Daí o tema da campanha da fraternidade, fraternidade e diálogo. Acaso vemos irmãos que não conversam entre si? Ser fraterno é ser irmão e ver o outro como irmão seu e dialogar com ele. E os irmãos têm diferenças entre si, mas isto não os faz rivais, inimigos, mútuos. Pensam diferente, mas o fato do outro pensar diferente de mim não o faz inimigo meu. Eu posso discordar. Se tenho argumentos para isso, pois que eu discorde, mas com respeito e sem agressão. Será que nós somos capazes disto? A lição, uma das lições, está aqui hoje no Santo Evangelho. Ah não, sério? Sério. Acaso precisava Jesus dialogar com o maligno, com o diabo? Para quê? Ele sabe o que o demônio pensa, ele sabe o que o demônio quer, ele conhece os meandros pelos quais serpenteia o diabo, conhece, é só afastar. Jesus tem poder, é Deus, e afasta o diabo, impedindo-o de se aproximar. Mas não, ele escuta. E não só escuta, fala com ele. Notem, ele escuta o diabo, e não só, ele fala com ele. Jesus não é dobrado pelo diabo. O diabo não o convence. E para não se sentir convencido do que Jesus lhe diz, é o diabo quem vai embora. Mas Jesus dialogou, escutou, falou, conversou. Agora vamos lá para a lição disso? Se Jesus conversa com o inimigo, por que não haveríamos nós de conversar com os nossos irmãos e irmãs? Se Jesus escuta o inimigo, que sabe é totalmente contrário a ele, por que não haveríamos de escutar o nosso irmão, que pode pensar diferente de nós? E nós, de repente, não haveremos de concordar com ele, e ele também não cede aos nossos argumentos, mas é nosso irmão. Se não está aí uma lição? Então, filhos, filhas, vem o lema da campanha: do que era dividido, fez unidade. Ele conclama os todos que parte fazem do seu rebanho, a que de verdade se deixem conduzir por ele, e que se deixem cuidar por ele, e que se comportem como ovelhas irmãs, atentas às necessidades umas das outras, dispostas a ajudar umas às outras. E desejoso esse pastor de trazer ovelhas que não são do seu redil, para também compor o seu rebanho. Ou não ouvimos isto também em Jesus? Existem ovelhas que não são deste redil, mas ele as quer consigo, e por isso ele fala com elas. Para estar com ele, bom, é preciso assumir o compromisso. E se você não quer o compromisso, o que faz? Vai embora, como Satanás o fez. Pronto. Mas foi proposto um caminho, e nós não podemos nos esquivar do compromisso que temos de dialogar, de explicitar a nossa fé, de propor esta fé, apontando o caminho que é necessário para vivê-la. Percebem? Então não nos fechemos ao diálogo, não nos tranquemos em nós mesmos, não nos pensemos autossuficientes, e não nos deixemos vencer pela vaidade. Não demos largas à nossa vaidade, do contrário, vamos sempre tentar provar ao diabo que sim, somos fortes, independentes, capazes, inteligentes, mais que Deus. E pronto, estaremos no chão,
pularemos do pináculo.